Olá pessoal, bem, vamos agora para o último vídeo do nosso capítulo sobre pensamento recursivo. Só para recapitular o que a gente já viu até agora nesse capítulo. Nós começamos conhecendo as relações de recorrência, depois nós conhecemos as chamadas soluções em forma fechada. Logo em seguida, você foi apresentado as chamadas definições recursivas. E agora a gente vai trabalhar com um tópico que você foi apresentado a ele em um momento anterior, que é a indução, a prova por indução. Qual é a diferença da indução que você conheceu no vídeo passado? Se não me engano, foi no vídeo sobre soluções em forma fechada. Isso, exatamente, foi nesse vídeo mesmo. E a indução que nós vamos ver agora. Nós vamos agora trabalhar com a indução a partir de um aspecto mais formal, ou seja, eu vou tentar fazer com que você compreenda alguns aspectos da indução para que você possa aplicar a indução matemática em outras provas, em outras demonstrações. Não somente aquelas demonstrações que a gente trabalhou aqui neste capítulo, tá certo? Então, aqui a gente vai trabalhar com um outro princípio da indução, que é o chamado princípio da indução forte, e vamos detalhar mais ainda como é que funciona o mecanismo da indução, certo? A partir de um aspecto mais formal. Eu espero que você compreenda bem e que possa e que venha fazer outros exercícios relacionados à indução, porque como eu disse em vídeos anteriores, a prova por indução é uma das provas mais utilizadas, né, na literatura matemática, e não somente no curso de graduação, mas nos cursos de pós, né, para aqueles que desejam seguir um estudo mais aprofundado da ciência da computação, né, isso no campo mais teórico, né, dos fundamentos da computação, muito provavelmente vai precisar trabalhar com provas por indução. Tá bom? E outra coisa, só para a gente finalizar essa parte introdutória do vídeo. O que eu estou tratando aqui com vocês de indução não esgota esse assunto, tá bom? Então, indução é algo que você deve estudar, né? Buscar outros aprofundamentos para deixar a sua bagagem, a sua cultura matemática cada vez mais forte, cada vez mais rica, tá certo? Bem, então vamos lá para os nossos slides para a gente já entender aqui o que é que nós temos com relação à indução. Bem, a gente começa o nosso passeio aqui a respeito da indução olhando para essas sentenças, né? Então aqui eu tenho algumas sentenças, beleza? Deixa eu passar aqui para a nossa lousa, certo? Então aqui eu tenho três sentenças, né? A soma dos n primeiros números naturais é dada por essa fórmula aqui. Uma árvore binária de altura n tem 2 elevado a n mais um vértice, e o eneágono convexo tem n vezes n menos 3 sobre 2 diagonais. Bem, a característica que unifica essas três sentenças, a característica comum delas, é que nós estamos trabalhando com um n que pertence essa variável n, tá certo? Então, a ideia é que uma determinada propriedade ela seja válida para todos os n's, né, de um dado escopo, de um dado conjunto de dados, certo? Entendido? Então essa é a característica comum que nós temos nessas sentenças aqui, beleza? O nosso autor ele coloca para nós aqui um ponto mais detalhado. Eu vou até ler para você. O que esses exemplos têm em comum, né? Todos eles são sentenças contendo a variável n, e em cada caso n representa algum número natural. Cada sentença segue a forma sentença n para todo n, né? Sentença entre parênteses n para todo n. Além disso, todas essas sentenças envolvem objetos que têm algum tipo de estrutura recursiva. Então é essa característica que acaba unificando, né, essas três sentenças aqui. Então todas elas envolvem, né, um n qualquer, né, como ele diz aqui, cada sentença segue a forma sentença n para todo n. Então a ideia é que
isso valha para todos os n's de um dado domínio, tá bom? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui, beleza? Bom, vamos passar aqui adiante, né? E agora vamos ser apresentados, você vai conhecer o chamado princípio da indução. Quando eu apresentei a indução para você no momento passado, eu não utilizei essa expressão princípio, eu disse apenas que era indução matemática e tal, mas por que nós estamos usando agora essa expressão? Como eu havia dito, a minha ideia é apresentar para você a indução a partir de uma perspectiva mais formal. Então, eu chamo de princípio e não de teorema por um fato muito simples, beleza? Vou já colocar aqui para vocês. Então, como eu estava colocando aqui para vocês, nós chamamos de princípio porque, estritamente, eu não posso demonstrar a indução como se fosse um teorema, tá bom? Então, fica claro isso para você. Bem, então, qual é o princípio da indução? Aqui é o princípio, também chamado de princípio da indução fraca. Daqui a pouco a gente vai ver o princípio da indução forte. No princípio da indução, diz o seguinte: para demonstrar a sentença n para todo n maior do que 1, maior ou igual a 1, basta demonstrarmos que a sentença 1 é verdadeira, né, quando o n for igual a 1, e que a sentença k, né, que é a sentença, digamos assim, do késimo elemento, que vale para o késimo elemento de um determinado conjunto, ela segue, ela implica, ela é consequência lógica da sentença k menos 1, o késimo menos 1 elemento, certo? Então, observe que aqui eu tenho o meu caso base, aqui eu tenho minha hipótese de indução e aqui eu tenho meu passo indutivo, beleza? Então, isso daqui é a definição mais formal do que vem a ser o princípio da indução, beleza? Bom, dito isso, o que a gente observa? Que esse passo 2 ele vai estabelecer uma cadeia de implicações, ou seja, da sentença 1 implica a sentença 2, a sentença 2 implica a sentença 3, até chegarmos à sentença késima menos 1 elemento, até que, por sua vez, implicará a késima sentença, beleza? Bom, dito isso, compreendido isso, vamos seguir adiante. Como é de costume nessa nossa disciplina de matemática discreta, o aprendizado através de exemplos é uma via muito interessante. Então vamos lá observar esse teorema. Esse teorema diz que para qualquer n maior ou igual a 1, 1 mais 2 mais até mais n vai ser igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Então, essa sentença aqui, essa solução em forma fechada, é nada mais nada menos do que a soma de n números naturais. Seja Sn a soma dos n primeiros números naturais, então Sn tem uma definição recursiva. Veja que é interessante nós começarmos primeiro observando a definição recursiva daquele teorema que nós desejamos provar. Então, o caso base do teorema diz que S1 é igual a 1, ou seja, se o n for igual a 1, então a soma de 1 é próprio 1. É trivial. Se Sn vai ser Sn menos 1 mais n para o n maior do que 1. No caso aqui é a parte recursiva da nossa definição. Bom, baseado nisso daí, o que a gente vai fazer? A gente parte para a demonstração, certo? Então, a demonstração é relativamente simples. Eu tenho aqui a minha sentença, né? A sentença n ela vai valer para, começando de 1 até o enésimo elemento, né? Que aqui foi dado pelo enunciado do problema. Eu tenho que verificar o caso base. O caso base diz que vai ser, sentença vai ser, quando o n for 1, vai ser 1, né? Então faço esse procedimento aqui algébrico e essa igualdade aqui é verdadeira. Bem, eu chego aqui e eu tenho o quê? Isso daqui é a minha hipótese de indução. Lembrem-se que a hipótese de indução ela está se referindo a quem? Ao késimo menos 1 elemento, tá bom? Então, ao invés de eu trabalhar com n, eu vou trabalhar com k menos 1, né? Então, onde tinha n, eu coloco aqui k menos 1 e a minha hipótese de indução está colocada. Bem, e o meu passo de indução? Meu passo de indução vai ser o quê? Quando o elemento for k vezes k mais 1, tá certo? Bom, isso daí é a parte para você compreender os passos que a gente vai seguir na nossa demonstração, beleza? Bem, o que você viu no slide anterior, né, o que a gente viu no slide anterior,
ainda não era a nossa demonstração, era só, vamos dizer assim, a preparação do terreno, estava simplesmente preparando os componentes que eu preciso utilizar. Eu vou dar uma sumidazinha aqui no slide, certo? Para que você possa observar melhor. Ah, tá, agora ficou melhor aí para você ler o caso base. Então, você está vendo aí que o nosso caso base diz o seguinte: se n igual a 1, então a soma dos n primeiros números naturais é 1 e n vezes n mais 1 sobre 2 é igual a 1 vezes 2 sobre 2, que é igual a própria 1, portanto a sentença 1 é verdadeira. Então, o que é que nós podemos afirmar a respeito do caso base e da forma como está escrito aí? Você vê que a forma como foi escrito, né, é um texto muito mais completo. Então, a prova por indução, você deve ter esse cuidado de escrever um texto bastante conciso, bastante lógico e sem margens para interpretações dúbias, tá bom? Bom, agora a gente vai para a nossa hipótese indutiva. Suponha como hipótese indutiva que k maior do que 1 está ok, né? 1 mais 1 até k menos 1 vai ser igual a k menos 1 vezes k menos 1 mais 1 sobre 2. Bem, a minha hipótese indutiva, eu geralmente começo com essa palavra suponho, né? Então é uma suposição e às vezes a gente abrevia hipótese indutiva por HI, né, de hipótese indutiva, mas aqui eu ainda não procedo nenhum cálculo, né? A minha hipótese indutiva é algo que eu vou utilizar no passo seguinte, ou seja, no passo indutivo. Bem, o que é que nós vamos fazer no passo indutivo? Ora, a minha hipótese indutiva ela vai até k menos 1, tá certo? Mas eu preciso ir até o k. Então, quem é o k? O k é justamente aquele elemento que vem depois do k menos 1. Então, eu pego a minha hipótese indutiva, adiciono o k, e aí eu adiciono o k também do outro lado da minha igualdade. Veja bem, aqui, essa igualdade aqui, que é a minha hipótese indutiva, eu trago para cá. Eu trago aqui para o meu passo indutivo, como vocês estão vendo. Como você está vendo. Então, nesse caso aqui, eu adicionei k aqui, e nós já vimos em outros momentos que quando eu faço isso, eu mantenho a igualdade, né? Quando eu adiciono um elemento a ambos os lados da igualdade, um mesmo elemento a ambos os lados da igualdade, estou mantendo a igualdade. Beleza? Bom, dito isso, nós procedemos aqui com um pouco de álgebra, né? Algumas manipulações algébricas e tal, álgebra bem fundamental, e nós chegamos a esse resultado aqui. Isso daqui, né? 1 mais 2 mais 3 mais k menos 1 mais k, vai ser igual a k vezes k mais 1 sobre 2. Ora, o que é isso daqui, minha gente? Essa fórmula aqui é justamente, né? Deixa eu voltar aqui o slide. Opa! Voltando aqui um pouquinho. É justamente esse valor aqui, esse resultado aqui. Então, eu acabei de provar por indução, né? Por indução fraca, que realmente esse teorema ele é verdadeiro, porque ele vai valer para qualquer n. Tá bom? Então aqui foi feita a demonstração por indução. Beleza? Bem, toda vez que você vai fazer uma demonstração por indução, você pode utilizar esse modelo aqui. Olha, esse modelo diz o seguinte. Primeiro, no caso base, você demonstra que a propriedade P vale para um objeto mais simples. No nosso caso, que nós analisamos ainda há pouco, o objeto mais simples era o valor 1. Tá certo? Beleza? A hipótese indutiva, né, como eu havia comentado com você, suponha como hipótese indutiva que a propriedade P vale para um objeto de nível k menos 1. O que é a propriedade P? O que é essa propriedade? Vamos voltar aqui o nosso slide, né, e reforçar para você. Ó, a propriedade P é isso daqui, né, nesse exemplo que a gente colocou. Porém, em outros exemplos, você precisa identificar que propriedade é essa. E aí é um trabalho de análise, né, de interpretação do problema. É onde o pensamento matemático ele se torna analítico. Tá bom? Vamos voltar para lá para o nosso modelo. Né? Então, feita a nossa hipótese indutiva, né, a gente vai para o passo indutivo. No passo indutivo, nós continuamos supondo, né, como um dado objeto de nível K. Veja o seguinte, olha que interessante.
Na hipótese indutiva, eu estou trabalhando no nível K-1. No passo indutivo, eu já vou para o nível K. Lembra daquela analogia que eu fiz no vídeo em que eu apresentei para você a prova por indução, que eu fiz uma analogia com a subida de uma escada? Então, é isso. Ó. Então, o nível K é o nível mais alto da escada, o nível K-1 é o nível justamente anterior. Então, use a hipótese indutiva e a definição recursiva do objeto. Aí você vê a importância da gente ter estudado no vídeo anterior definição recursiva, tá bom? Então, para concluir, que o objeto dado de nível K tem a propriedade P. Então, a ideia da indução é essa. Eu vou provar que aquela propriedade vale até o késimo menos um elemento, eu vou adicionar o késimo elemento e essa propriedade continuará valendo para ele. Dito isso, se isso estiver provado, então a propriedade vale para todos os n elementos, beleza? Bem, acredito eu que você compreendeu bem direitinho, tá bom? Então vamos aqui para mais um exemplo. Então, os próximos exemplos que a gente vai trabalhar vão ser exemplos um pouco diferentes daqueles que a gente trabalhou ainda há pouco. A gente trabalhou com exemplos que envolvem números, né? Um conjunto N, né? Operações matemáticas. Agora a gente vai partir para um exemplo que é uma demonstração de um teorema geométrico, ou seja, a gente até já viu também esse teorema, tá bom? Aliás, esse exemplo, em outro momento, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, quando nós estudamos pensamento recursivo, quando a gente começou a estudar o pensamento recursivo, em um dado momento eu apresentei para você o chamado fractal floco de neve de Koch, né? Esse fractal floco de neve de Koch, ele tem uma característica recursiva, tá bom? E ele vai ter um determinado limite, né? Então você tem um K, eu vou chamar um Kn, que vai simbolizar, vai representar esse fractal, né? Eu passo um N qualquer aqui para ele, e nós vamos ter uma forma, né? No caso aqui N igual a 1, essa forma vai ser um triângulo, opa, tá horrível esse triângulo aqui, um triângulo equilátero, tá bom? No N igual a 2, nós temos uma outra forma, e assim até você chegar a um determinado N, que nós vamos chamar de limite desse fractal, né? Bom, como é que a gente vai demonstrar uma propriedade que o fractal de Koch tem? É isso que nós vamos ver agora, beleza? Então, vejam bem, o nosso teorema ele diz o seguinte: seja K, K1, K2, K3, né, uma sequência de formas cujo limite é o floco de neve de Koch. Então, o limite dessa sequência é aquele floco de neve que eu apresentei para você ainda há pouco. Então, Kn, deixa eu mudar aqui a cor da canetinha para a gente ter uma canetinha mais... Então, Kn, né? Kn é o enésimo termo dessa sequência. Esse enésimo termo ele vai ser composto por 4 elevado a n-1 vezes 3 segmentos de reta, tá bom? Então, vejam bem, essa solução em forma fechada, essa fórmula, vai me dar a quantidade de segmentos de reta que um determinado floco de neve de Koch vai ter em um determinado ponto dessa sequência. Que sequência é essa? É a sequência que eu estou colocando aqui para você, tá bom? Essa sequência que começa com Kn igual a 1 e vai até um N que eu arbitrar. Bem, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter uma definição recursiva. Essa definição recursiva diz o seguinte, que o meu caso base, né, quando N for igual a 1, é um triângulo equilátero, ou seja, essa sequência ela começa com um triângulo equilátero. Eu vou tentar desenhar aqui um triângulo equilátero, não ficou muito bacana, mas ficou melhor do que o anterior que eu tinha desenhado. Então, essa é a minha forma quando N for igual a 1. Quando N for igual a 2, aí eu entro aqui na definição recursiva, que diz o seguinte: para K maior do que 1, né, Kn é formado ao substituir cada segmento de reta. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a lousa, né?
Então, ele é formado por cada segmento de reta, certo? Cada segmento de reta, esse segmento aqui, pela Kn-1, né? De Kn-1 pela reta, por essa forma aqui. Gente, em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer para você? Quando K for igual a 2, aliás, K igual a 2 não, desculpa. Quando o N for igual a 2, ou seja, qual é a forma K2? A forma K2 vai ser, eu vou pegar a forma Kn-1, ou seja, no caso a forma K1, e em cada segmento de reta, como esse daqui, ou seja, eu tenho 3 segmentos de reta, eu vou substituir cada um deles por essa forma aqui. Tá certo? Então a gente vai pegar cada um desses segmentos de reta e vai substituir por essa forma. Ou seja, o segmento de reta vai ser como se fosse um triângulo apontando para fora. Isso vai ser para o K2, K3 e assim sucessivamente. Como é que nós vamos demonstrar que essa solução em forma fechada ela vai me dar a quantidade de segmentos de reta para um N qualquer? É simples. Vamos aqui para a nossa demonstração. Baixando aqui um pouquinho mais a lousa. Então vamos lá. Quem é o meu caso base? Meu caso base é quando o K é o K1. Quando o N for igual a 1. Certo? Quantos segmentos de reta eu vou ter nesse caso base? 3 segmentos, porque eu vou ter um triângulo equilátero. Mas vamos ver se a solução em forma fechada me dá isso mesmo? Então, quando o N for igual a 1, o 3 tem que ser igual, né, a 4 elevado a 1 vezes 3. Certo? Então, peraí, tem um pequeno erro aqui que eu escrevi. Um momentinho, gente, vou só corrigir aqui. Pronto, pessoal, veja que eu fiz a correção aqui para você, tá bom? Então, é K1 menos 1 elevado a 1 menos 1 vezes 3. Ora, 1 menos 1 vai dar 0, então 4 elevado a 0 a gente sabe que vai dar 1. 3 vezes 1 vai dar o próprio 3. Então, para o caso base, ok, beleza. Bem, a minha hipótese de indução, ou minha hipótese indutiva, está definida aqui. Ora, lembrando sempre que a hipótese de indução, ela vale para o K menos 1º elemento, certo? Então aqui eu tenho um K menos 1, que vai ser igual. Eu vou pegar a minha solução em forma fechada, tá bom? Vou colocar aqui o K menos 1, que estaria no lugar do N, né? A gente sabe que a nossa solução em forma fechada é 4 elevado a n menos 1 vezes 3. Beleza? Então, esse n aqui eu substituo por k menos 1, que é o que eu tenho aqui. Né? Esse menos 1 aqui é da própria solução, vezes 3. Isso daqui dá igual a 4 vezes k menos 2. Né? Aqui é uma operaçãozinha simples, álgebra simples, vezes 3. Então, isso daqui é minha hipótese de indução. Terminei? Não, agora eu tenho que ir para o meu passo indutivo. No meu passo indutivo, eu preciso, né, calcular o késimo elemento. Bom, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a hipótese indutiva, né, que é isso daqui, 4 vezes k elevado a k menos 2 vezes 3, né, e nós vamos proceder da seguinte maneira, certo? Essa partezinha aqui, né, é a minha hipótese de indução, certo? O meu késimo elemento vai ser k vezes tudo isso daqui, né? Uma simples operação de multiplicação de potência vai dar 4 elevado a k menos 1 igual a 3, então segmentos de reta, como queríamos demonstrar. Ora, então o que nós chegamos aqui? Conseguimos concluir que no késimo elemento eu vou ter 4 elevado a k menos 1 vezes 3, que é igual ao que o nosso teorema coloca lá em cima. Deixa eu só voltar aqui a tela, né, a lousa, para a gente mostrar para você. Tá bom? Então, ó, k elevado a n menos 1 vezes 3, beleza, então está demonstrado. Bem, tem um outro exemplo aqui que é bem bacana para você compreender essa demonstração. Nesse nosso exemplo, eu tenho o seguinte, ó, presta atenção. O meu teorema diz que todo mapa de linhas pode ser 2 colorido, ou seja, todo mapa de linhas ele pode ter 2 cores, certo? O mapa de linhas a gente já definiu em outro momento também.
Nossa demonstração começa aqui com o caso base. Qual é o nosso caso base, mais base desse teorema? É um mapa de linhas formado por zero linha. Seria o que? Seria um retângulo como esse daqui. E aqui eu não tenho nenhuma linha, então é meu caso base. Tá certo? Então, nós vamos dizer que o mapa com zero linhas é um mapa 2 colorido trivial. Ora, ele pode ser totalmente branco, pode ser totalmente preto, né? Então é um mapa 2 colorido trivial. Tá bom? Bem, nossa hipótese de indução, ela diz o seguinte. Quando K for maior do que zero, K maior do que zero, quer dizer, é qualquer mapa de linhas com K-1 retas, né, pode ser colorido. Ou seja, para um K maior do que zero, se eu tiver aqui um mapa com uma linha, então isso daqui pode ser 2 colorido. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma cor, né, e aqui eu vou ter outra. Tá certo? Entendido? Bem, aí esse é o nossa hipótese de indução. Nosso passo de indução, ele já é um pouco mais complicadinho, tá bom? Vamos aqui para a nossa hipótese de indução. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Nossa hipótese de indução, ela diz o seguinte. Seja M, né? Aqui ele está trabalhando com esse M. Seja M um mapa de linhas, então eu estou definindo aqui quem é o M, com K retas. Então tem um número arbitrário de retas. Como é que nós vamos proceder com a demonstração? Primeiro, remova uma reta M e chame de ela. Então veja bem, nessa minha demonstração, é uma demonstração onde eu estou, de certa maneira, descrevendo uma sequência de passos, tá bom? Então veja bem, primeiro eu removo uma reta L, uma reta M e vou chamar essa reta M de L, tá bom? Pela hipótese de indução, o mapa resultante pode ser 2 colorido, porque veja bem, na hipótese de indução foi dito que qualquer mapa K-1 colorido, né, ele é um mapa 2 colorido, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu removi uma reta, agora eu posso dizer que aquele mapa restante é um mapa 2 colorido e depois eu vou colocar novamente a reta L e vou inverter as cores de todas as regiões em um lado de L. Bem, esse exemplo ele vai ficar melhor compreendido se você observar essa sequência aqui, tá certo? Vamos prestar atenção aqui, vou aqui mudar novamente a cor da canetinha. Bom, aqui eu tenho o meu primeiro mapa, tá bom? Então esse primeiro mapa aqui, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia aplicar uma cor aqui, eu poderia aplicar outra cor aqui, uma cor aqui, certo? E outra cor aqui. E deixar essas outras regiões com o branco. Se eu remover essa reta L aqui, eu vou obter esse outro mapa. O que é que nós vamos fazer? Uma vez que eu obtive esse mapa, eu posso inverter as cores dessas regiões, aí beleza. Aliás, eu tenho aqui essa situação. Eu aplico a hipótese indutiva, ou seja, inverto as cores, né, como você está vendo aqui, e aí beleza. Aí eu devolvo a reta L, né, e aí eu vou inverter o lado superior, certo, aqui da reta L, e acabo obtendo o quê? Esse mapa aqui que continua sendo o mapa 2 colorido. Beleza? Bom, com esses exemplos aí a gente finaliza essa parte e agora a gente vai, para fechar o vídeo, conhecer um outro princípio da indução, que é o princípio da indução forte, tá certo? No princípio da indução fraca, a gente trabalha apenas com o K-esmo elemento e o K-1 elemento. Mas existem situações em que eu preciso trabalhar com vários outros elementos antes do K. E aí é que entra o princípio da indução forte. O melhor exemplo para a gente entender o princípio da indução forte é a sequência de Fibonacci, tá bom? Então vamos passar aqui para os nossos slides para a gente poder... Opa, tá errado aqui. Um momentinho, gente. Vamos só passar aqui para os slides, tá bom? Bem, recordando aqui a nossa série de Fibonacci, nós vamos começar com a relação de recorrência, né? Então, na relação de recorrência, era dito que Fn vai ser 1 se n for igual a 1, n igual a 2.
E Fn vai ser igual a Fn-1 mais Fn-2 se o n for igual a 2. Bem, aí nós temos um teorema para utilizar aqui no número de Fibonacci. Para o n maior ou igual a 1, o enésimo número de Fibonacci é Fn igual a alfa elevado a n menos beta elevado a n dividido por alfa menos beta, em que alfa é 1 mais raiz de 5 sobre 2 e beta é igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2. Gente, você olha para isso daqui, você vai identificar que isso é uma equação do tipo x ao quadrado é igual a x mais 1. É isso? Estão lembrados dessa formazinha? Beleza? Então, feita essa observação, vamos agora passar para a nossa prova, né? Nossa demonstração por indução forte. Bem, o que nós temos aqui? Eu vou dar uma sumida, tá certo? Espera aí, para estar fechando ali. Pronto. Então, o que nós temos? O meu caso base, o caso base vai ser 1 ou 2, né? Então, de acordo com a nossa relação de recorrência, o caso base vai ser n igual a 1 ou n igual a 2. Ora, para n igual a 1, eu tenho a seguinte situação. Alfa elevado a 1 menos beta elevado a 1 sobre alfa menos beta. Isso daqui tudo vai dar 1, alfa menos beta sobre alfa menos beta vai dar 1. E aqui a mesma coisa, certo? Também vai dar igual a 1, beleza? Então, aqui é apenas álgebra elementar, não precisa a gente gastar muito tempo com isso. Deixa eu voltar aqui. Bom, qual é a nossa hipótese indutiva? Nossa hipótese indutiva diz o seguinte, que Fi vai ser igual a alfa elevado a i menos beta elevado a i sobre alfa menos beta para todo i, tal que 1 é menor ou igual a i e esse i é menor do que k. Então, aqui você já começa a perceber que a hipótese indutiva na indução forte ela é um pouco diferente. Tranquilo? Bem, o nosso passo indutivo vai utilizar o quê? A nossa relação de recorrência, né? Que diz que Fk é igual a Fk menos 1 mais Fk menos 2. A gente sabe que Fk menos 1, né? Eu posso substituir por alfa elevado a k menos 1 menos beta elevado a k menos 1 sobre alfa menos beta. E o Fk menos 2 eu vou substituir por alfa elevado a k menos 2 menos beta elevado a k menos 2 sobre alfa menos beta. Bem, procedemos aqui com um pouco de álgebra fundamental, chegamos a esse resultado e finalmente a gente chega ao alfa elevado a k menos beta elevado a k sobre alfa menos beta, que era o resultado que a gente queria demonstrar. Bem, as diferenças maiores, né, outros pontos a respeito da indução forte, eu vou deixar para comentar com vocês no nosso encontro síncrono, tá bom? Então, a gente encerra esse vídeo por aqui. Desejo a todos que estejam bem, que fiquem bem, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, né, ou no nosso encontro síncrono. Bem, lembrando, né, que eu recomendo que você dê uma estudada mais aprofundada sobre a indução forte, para que quando a gente chegar no encontro síncrono, né, você tenha menos dúvida ainda. Bem, com esse vídeo eu encerro esse capítulo de pensamento recursivo e a partir do próximo vídeo nós vamos ver um outro capítulo do livro texto, que é o capítulo que se relaciona ao chamado pensamento quantitativo. E assim a gente já vai se aproximando dos finalmente da própria disciplina e do próprio livro texto, beleza? Então, até mais e a gente se vê no próximo vídeo.